Então vamos lá, a primeira dúvida agora, vamos tirar a dúvida do arroba Noihab. É isso, será? Esse negócio de arroba, né? É Noyhab. Noihab, pode ser? Pode ser. Arroba Noihab. A dúvida é sobre Inconfidência Mineira. Vamos lá, hein? Dona Ganede, como a Revolução Francesa interferiu na Inconfidência Mineira? Muito interessante essa pergunta, hein? Vamos lá, galera. Sabe por que é muito comum quando a gente faz aquele quadrinho comparativo, né? Desde pequeno você faz esse quadrinho comparativo. Aquele quadrinho comparativo assim, Confidência Mineira e Conjuração Baiana, né? Aí a gente costuma dizer o seguinte, não, que na verdade a Revolução Francesa influenciou a Conjuração Baiana, enquanto quem influenciou a Revolução, né, em Confidência Mineira foi... vamos lá, a Revolução Francesa influenciou a Conjuração Baiana, enquanto a independência dos Estados Unidos, né, influenciou a Inconfidência Mineira. Vamos lá, por que a gente entende dessa forma, né? Porque, gente, qual o ano da Inconfidência Mineira? 1789, certo? Que a pergunta aqui está falando o seguinte, como que a Revolução Francesa interferiu na Inconfidência Mineira? De uma forma bruta aqui, eu diria falar, não houve uma interferência direta. Tá? Por que não houve uma interferência direta? Vamos lembrar que a Inconfidência Mineira e a Revolução Francesa estão acontecendo no mesmo ano, em 1789. E aí vamos lembrar, gente, o arroba Noihab. Lembra comigo que nessa época a gente não tem os meios de comunicação tão desenvolvidos como a gente tem hoje. Se fosse hoje em dia, até poderia acontecer, né? A galera usando WhatsApp, Facebook, as informações, Twitter, as informações girando o mundo inteiro muito rapidamente. Mas não é isso que acontece. Nem mesmo os franceses sabiam exatamente o que estava acontecendo. Não é na hora que a coisa está acontecendo que fala, poxa, quer ver? Tem até uma coisa que é difícil dizer se isso de fato aconteceu, mas na história antigamente se falava que no dia que tomaram a Bastilha, tá, no 14 de julho, dia que tomaram a Bastilha, o rei estava, né, o Luís XVI estava caçando, saiu do seu palácio, foi caçar, e um soldado teria ido correndo avisar o rei. Oh, Senhoríssimo Luís XVI, Vossa Excelência, né? O senhor, olha, acabaram de invadir a Bastilha, derrubaram a Bastilha e mataram o nobre que lá administrava e vivia. E aí o rei teria virado para o soldado e teria dito, trata-se de uma revolta? Isso, né, gente, já acontecendo o processo de formação dos Estados Gerais, né? Trata-se de uma revolta? E aí o soldado teria dito ao rei, não, senhor, não, Vossa Excelência, trata-se de uma revolução. Provavelmente isso não aconteceu, mas por que eu tô contando essa historinha para vocês? Porque, caramba, se nem mesmo Luís XVI, o rei da França, em teoria, a história pelo menos sugere que o rei ainda não entende perfeitamente o que está acontecendo, ainda não entendeu os impactos daquelas transformações que a França estava por passar. Como é que a gente pode imaginar, né, que isso vai trazer uma influência direta para um acontecimento que ainda está também sendo gestado numa cidade mineira? É muito complicado, muito difícil. O que a gente pode dizer é o seguinte, que as ideias iluministas, as mesmas ideias iluministas liberais, né, que falam em liberdade de expressão, né, que já falavam claramente ali num processo de questionamento do absolutismo monárquico, que essas ideias chegam à América, e aí sim, chegam mesmo, chegam de diversas formas, tá? Elas chegam por quê? Chegam porque jovens, os filhos da elite mineira, por exemplo, iam estudar lá fora, e aí eles entravam em contato com essas ideias e traziam para cá. Eu posso falar dos livros contrabandeados, né? Por mais que houvesse uma censura até bastante significativa nesse período aqui na colônia, esses livros entram contrabandeados, tá legal? O contato no porto, por exemplo, isso tudo fez com que essas ideias, de certa forma, chegassem, mais em algumas regiões, menos em outras, mas elas chegassem. A maçonaria, por exemplo, né, aquela sociedade secreta que discutia abertamente essas questões, foi grande, digamos, propagadora desses princípios liberais iluministas, aqui no Brasil principalmente. Então, sim, eu posso dizer que as mesmas ideias liberais iluministas que influenciaram a Revolução Francesa, essas influenciaram também a Inconfidência Mineira. Agora, o evento em si, não. Mas aí, mas então fala, então eu me confundi. Pode ser, né? Tito, eu me confundi. Eu estava querendo falar realmente da independência dos Estados Unidos. Na hora que eu fiz a pergunta, eu me confundi. Pode ser. Né? Porque
Só completando, então, antes de entrar nessa questão. Lá na Conjuração Baiana, a gente vê nos postes claramente os panfletos que convocavam a população para o grande levante, né, contra a dominação metropolitana, contra os abusos dos preços e tal. Falava assim, ó, levantai, povo baiano. E aí lá em cima tinha bem grande, liberdade, igualdade e fraternidade. E aí você vê claramente os lemas da Revolução Francesa sendo utilizados como forma de insuflar a população na Conjuração Baiana, mas que já acontece em 1798. Né? Então nós já temos aí mais uma década, né? Quase uma década, 9 anos depois. Aí já deu tempo, claro, né? Nós já estamos quase no final do processo revolucionário lá, chegando Napoleão ao poder quase, né? Quando de fato essas já têm uma influência maior. Agora então volta. Então me explica como é que deu a influência da independência dos Estados Unidos na Inconfidência Mineira. Gente, qual é a leitura que é feita aqui quando a América, os Estados Unidos da América rompe com a Inglaterra? Estamos falando, né, da maior potência econômica do mundo. A Inglaterra já em plena Revolução Industrial, já é a oficina do mundo, né? E os norte-americanos, com uma clara deficiência a militar em relação à Inglaterra, numa grande guerra, conseguem se libertar. É claro que essa notícia, essa mensagem passa para a América de que forma? Ora, é interessante sim, é importante sim nos rompermos com os laços coloniais. Então, isso já é uma influência clara, né? Então, ora, se os ingleses, se os norte-americanos, se os Estados Unidos conseguiram se libertar da Inglaterra, nós também podemos nos libertar de Portugal. Mas existe ainda uma relação maior entre o processo aqui, que foi o caso de um estudante, né, de Minas Gerais, um filho da elite ali, que viaja, estava na Europa e procura Thomas Jefferson, tá? Que era embaixador norte-americano na Europa, tá? E ele o procura. E ele diz o seguinte, olha, existe um projeto de independência de Minas Gerais, ele vai e conta, na verdade, para Thomas Jefferson, a proposta de independência aqui, na verdade, faz aquela leitura de uma independência do Brasil, que a gente sabe que não é verdade, a independência de Minas Gerais, e ele pede o apoio de Thomas Jefferson, que diz o seguinte, olha, nós não podemos interferir diretamente nessa questão, mas pode ter certeza que uma vez concretizada essa independência, nós iremos apoiar esse projeto. E aí é só a gente lembrar, né, da política, que de fato vai se tornar uma política um pouco mais para frente, mas a ideia da América para os americanos, a doutrina, né, a doutrina Monroe norte-americana, ela vai acontecer justamente nesses princípios. Tá? Os norte-americanos, de fato, eles vão defender um processo de não intervenção da Europa nos assuntos americanos. Tá? Então, por exemplo, o primeiro país que reconhece a independência do Brasil, né, já no século XIX, são os Estados Unidos da América. Tá? Então, de fato, existe até uma relação maior aí dos Estados Unidos, né, de um dos grandes nomes, Thomas Jefferson, um dos grandes nomes da independência dos Estados Unidos, com a Inconfidência Mineira. Mas a Revolução Francesa não. A Revolução Francesa vai influenciar mais diretamente a Conjuração Baiana. Beleza? Foi? Foi a dúvida? Tranquilo? Então, acabamos de responder aqui, então, a dúvida, né, do @Neuhab,